uma das mais importantes e significativas revoluções ocorridas na América Latina, a Revolução Mexicana, ocorrida entre os anos de 1910 e 1920, foi um dos mais importantes e turbulentos eventos da história do México. Suas raízes são multifacetadas e refletem uma combinação de fatores políticos, econômicos e sociais que levaram ao levante popular. Esta revolução foi caracterizada por uma série de eventos marcantes e suas consequências moldaram profundamente o futuro político e social do México. As causas da Revolução Mexicana remontam ao longo período de domínio autoritário e de desigualdade social que prevaleceram durante o regime do presidente Porfirio Díaz, que governou o México entre os anos de 1876 ao ano de 1911. Díaz estabeleceu uma ditadura que beneficiou a elite mexicana e os interesses estrangeiros, enquanto a maioria da população sofria com a pobreza, a falta de oportunidades e a concentração de terra nas mãos de poucos latifundiários. Além disso, a expansão econômica do México durante o regime de Díaz foi baseada em uma política de exportação centrada na produção agrícola e na exploração de recursos naturais. Isso levou à expropriação de terras comunais, indígenas e camponesas, resultando em uma crescente insatisfação e descontentamento entre a população rural. O estopim da Revolução Mexicana ocorreu em 1910, quando Francisco Madero, um líder político reformista, desafiou o regime de Díaz ao se candidatar à presidência. A eleição fraudulenta de Díaz gerou uma onda de protestos e Madero convocou a população a se rebelar contra a ditadura. O movimento revolucionário rapidamente ganhou força em todo o país, com diferentes grupos e líderes regionais se unindo contra o governo. Os principais acontecimentos da Revolução Mexicana incluíram batalhas e conflitos armados em várias partes do México, destacando-se a luta de Emiliano Zapata no sul do país, a revolta de Pancho Villa no norte, um líder carismático que se opunha ao governo de Díaz, e a luta de Venustiano Carranza, que buscava estabelecer uma nova ordem política e constitucional no México. A Revolução Mexicana resultou em mudanças significativas na estrutura política e social do país. A ditadura de Porfirio Díaz chegou ao fim em 1911 e Madero assumiu a presidência. No entanto, sua liderança foi breve e tumultuada, com a oposição de diferentes grupos revolucionários que se sentiam marginalizados. Madero foi deposto e assassinado em 1913, desencadeando um período de instabilidade política conhecido como a Decena Trágica. Após a queda de Madero, vários líderes revolucionários emergiram competindo pelo poder e lutando uns contra os outros. A Constituição de 1917 foi promulgada como uma tentativa de unificar o país e estabelecer um novo sistema político baseado em princípios de justiça social. Essa Constituição estabeleceu direitos trabalhistas, limitou a propriedade de terra e garantiu a educação pública gratuita, entre outras medidas. Embora a Revolução Mexicana tenha trazido mudanças significativas para o México, também foi acompanhada por uma violência generalizada e longos períodos de instabilidade política. Muitos líderes revolucionários foram assassinados e facções rivais continuaram a luta pelo poder. No entanto, a Revolução deixou um legado duradouro na consciência política e social do México. Em resumo, a Revolução Mexicana foi causada pela insatisfação generalizada com o regime autoritário de Porfirio Díaz, a desigualdade social e a falta de oportunidade para a maioria da população mexicana. Seus principais acontecimentos envolveram conflitos armados liderados por diferentes líderes revolucionários em todo o país. As consequências da Revolução Mexicana incluíram mudanças políticas, como a própria promulgação da Constituição de 1917 e um legado de lutas por justiça social e reformas dentro da própria população mexicana. É evidente que a Revolução Mexicana provocou mudanças profundas e influenciou diversos outros movimentos em toda a América Latina. Mas, se ainda falta algo para você entender, procure ver minhas outras videoaulas que com certeza elas vão se somar e com certeza vão esclarecer muito melhor
esses grandes acontecimentos que ocorreram no México e, é claro, repercutiram em toda a América Latina. Valeu, pessoal, e até a próxima!